gente tem que criar essas estruturas paralelas, fornecimento, abastecimento das tropas, abastecimento de repostos, começando a cortar um pouco. Isso que está explicando, que nós, durante esses 8 anos, estamos preparando que vai ter essa separação, porque claramente foi marcada de caminho da Ucrânia. Desde 2014 já sabiam que esse é o objetivo anti-russo. Então está preparada toda. A Rússia preparou isso. Isso Muito sim. obrigado. Obrigado. Comandante. Coronel, estou lendo uma biografia do Marechal Manstein, marechal alemão. Por coincidência, ele lutou durante bastante tempo ali naquela região da Ucrânia. É interessante, né? A gente faz o retrocesso de batalha de 1941, 42, 43, que se deram nos mesmos locais que estão se combatendo hoje. É interessantíssimo o livro nesse ponto. Sim. Eu estava olhando os mapas ontem à noite, nós temos os mesmos lugares. Né? E, inclusive, o Manstein, quando ele assumiu, ele estava lutando perto de Leningrado. Sim. E quando ele vai assumir o comando, acho que ele assume Nikolaev. Mas é uma coisa interessante que o livro coloca também, que um dos planos de Adolf Hitler era a divisão da Rússia. Eles queriam criar diversos países. Eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor que recebeu uma formação militar nos anos soviéticos, né? Nós somos mais ou menos daquela época, né, coronel? A gente viu a Guerra Fria em lados diferentes. Eu lembro da educação que a gente recebia nas escolas militares no Brasil. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: entre os militares soviéticos, já existia essa percepção que alguns países do Ocidente queriam retalhar a Rússia, queriam fazer diversos pequenos países ali? Sim, veja, nós, obviamente, como militares, nós recebíamos resumos de inteligência, que cada um quer, quais planos, mas você tem que saber, você não tem que surpreender, porque para civis você pode ser surpreendido. Todos os militares preparam os planos de ataque e defesa de seu país e planos de ataque nos países vizinhos. Isso é normal, parece objetivo ser preparado. Vai ser usado esse plano, isso não, ninguém sabe, mas tudo prepara. E comandante, ninguém de parte do Ocidente estava cobrindo a ideia de separar da Rússia. Desde o começo falaram, desde a época da formação da União Soviética, foi falado que a Rússia tem que ser dividida. E nos anos 90, diretamente foi trabalhado muito fortemente para que, depois da desaparição da União Soviética, a Rússia seja dividida por 8 partes. Se for publicada, e se for dada, e se for até mesmo criada algumas moedas de regiões, foi respaldada nessas regiões a governantes que foram postas por interesses de estrangeiros. Isso foi feito, isso. E nós temos que falar a verdade. E no ano 90, a Rússia se salvou de separação exclusivamente porque equipe de oficiais de KGB, vamos falar de verdade, porque todos sabem que Putin é o coronel do KGB e toda a equipe dele também do KGB. Eles assumiram o país e de forma bem apertada, de forma muito complexa, muito jogo de cintura, eles conseguiram salvar a Rússia de destroçamento que foi feito, que foi tentado fazer de fato isso. Então, esse plano não é de conspiração, não é ideia de repetida propaganda soviética, não é propaganda soviética, isso de fato existia. Engraçadamente que a União Soviética, que eu conheço bastante de época da União Soviética, a gente não tinha planos, por exemplo, separação de Estados Unidos, separação de França, nunca tínhamos essa ideia. Sempre tentamos viver de forma colaborativa, como eu estava falando. Pode vir 2 sistemas, sistema socialismo e capitalismo, e depois o mundo elige que é melhor. Nunca era de intenção de separar dessa forma, fazer agressão. Veja exemplo, nós conhecemos. No tempo da União Soviética, você não pode nomear nenhum fato que um avião de inteligência russa foi cruzado espaço aéreo dos Estados Unidos. Não existe esse fato. E quantas vezes a gente tinha essas invasões de território soviético por parte de aviões norte-americanos e aviões europeus? Um monte. 1961, 2.
Capitão Power foi derribada no meio de Rússia.